Olá, galera! Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Ana Maria, a mãe dessa menininha aqui. Bom, gente, a gente está aqui no nosso novo canal, Papo de Mãe e Filha, e ele é centrado no autismo na adolescência. Eu, como uma adolescente, na verdade, que teve o autismo recente diagnosticado, eu e minha mãe nós decidimos vir aqui para poder criar um canal sobre esse tema do autismo, para poder ajudar outras famílias e outras crianças e adolescentes que estão passando pelo mesmo problema de serem autistas, mas não terem ainda um diagnóstico, não forem ainda descobertas. Então, a gente vai ajudar aqui, a gente vai compartilhar a nossa experiência, como que foi para descobrir que eu era uma pessoa autista. E é isso. Então nós vamos começar. E aí? Como é que você colocou, você tem uma frase, tá, nas suas redes sociais que o diagnóstico de autismo não é rótulo. E aí, conta pra mim, por quê? Bom, porque acontece que a gente vive num mundo onde o estigma de ser normal é muito grande. O pessoal pode falar, assim, que o meu problema não é um problema tão grave, graças a Deus, porque meu autismo é o nível 1. Porém, acontece que eu ainda vejo muitas diferenças muito nítidas entre eu e as outras pessoas da sociedade. Então, acontece que ter o diagnóstico de autismo foi uma libertação para mim, porque eu deixei de ser a menina esquisita, que eu sempre fui taxada, para ser a menina autista. Porque antes de ter esse diagnóstico, todos me achavam esquisita, chata, irritada, estranha. Mas agora, sabendo que, na verdade, essas peculiaridades são é da minha condição, é da minha síndrome, eu me sinto muito melhor comigo mesma. E eu acho que o diagnóstico ajuda para que os outros comecem a tratar a gente diferente. Sim, para mim também foi uma felicidade. Por quê? Comecei a entender os diversos comportamentos da minha filha, que para mim eram diferentes da grande maioria das pessoas da idade dela. E isso já vinha acontecendo desde ela criança. Então, assim, para mim, eu também considero, sabe, eu considero uma libertação? Foi. Apesar de que, né, muitas pessoas consideram isso rotular, né, filha? Mas pra gente não. Foi uma tranquilidade esse diagnóstico, né? E tirou um peso daqui, eu acredito que tirou. O meu também de ser, porque antes minha mãe brinca que ela me chamava, achava que eu era aborrecente. Todos os meus trejeitos, todas as minhas coisas, toda a minha atitude era de uma aborrecente. Nós descobrimos que, nossa, na verdade, é de uma pessoa autista. E como que foi? Vamos contar? Sim. Como foi esse... Porque eu acho muito interessante a forma que a gente descobriu esse diagnóstico, porque desde criança, a gente nunca levantou nenhuma suspeita, sabe? Sim, mas tinha uns... eu agora pensando, tá? Vamos lá. Quando você era desde bebê, eu não podia ir em festa, eu acho que eu tentei umas 3, 4 vezes, tá? Ir em festas, a formatura, alguma coisa assim, e você não conseguia dormir. Até mesmo em casa, se o vizinho fizesse uma festa, acordava e gritava, porque ela não conseguia, o barulho incomodava muito. Então, assim, isso foi um ponto importante. Eu acho que a gente mesmo nem percebeu, porque estava nítido, muito nítido os meus sintomas, porém, a gente não percebeu, porque eu lembro desde criança eu não olhava nos olhos. Comportamentos, por exemplo, assim, de abraçar, de ter esse contato físico, ela nunca gostou. Sensibilidade à luz, sensibilidade a sons. Hoje eu falo que durante toda a infância dela, teve sim, inclusive nas poucas vezes que ela ia para a casa de uma colega, não rendia, porque eu falava, filha, tenta fazer tudo para agradar a coleguinha. Então, assim, eu sempre falei com ela, olha, a gente para ter interesse no outro, a gente tem que olhar nos olhos, a gente tem que falar daquilo que a pessoa gosta, mas assim, é ignorância. Eu me considerava, né, assim, achava que é mãe de primeira viagem, né, e
E eu agi na ignorância. Sim. Depois É por isso que a gente decidiu, né, mãe, criar esse canal para poder ajudar Sim. e orientar outros pais que podem estar passando pela mesma situação. Sim. Para eles aprenderem que, na verdade, o filho deles não é esquisito. Pode ser, o filho deles, né, no caso, pode ser autista. Sim. Então, assim, o que eu comecei a ver mesmo na Ana, ela já teve tratamento de TDAH, de fobia social, a gente achava de que vários era, transtornos. né? A gente pulou de transtorno para transtorno. Neurologista, né? Neurologista, até achar que era, psiquiatra e tudo, psicólogo, mas nunca levantaram essa questão do autismo. Agora, o que me acendeu um alerta maior foi que a Ana, na escola, nas primeiras séries, é claro, os professores falavam, ela era muito agitada, gostava do cantinho da leitura, sempre foi voltada para leitura, para desenho. Eu sempre fui quieta, porém agitada. E eu não esqueço disso na escola, no primeiro ano, quando me chamaram lá na secretaria e disseram que a Ana conseguia atravessar a sala de um lado para o outro junto da carteira. Coisas da Ana Clara. E aí a questão, assim, quando entrou na pandemia, né, a gente estava naquela aflição, né, pandemia, sem ver, né, ter que isolar de família, de colegas e tudo. E para Ana, a tranquilidade dela na pandemia... Foi uma verdade na pandemia. Não esqueço que ela falou... O que você falou, Ana? Que foi o melhor... os melhores anos da sua vida. É verdade. Eu esqueci disso. Mas eu falei, a pandemia foi realmente os melhores anos da minha vida, porque eu fiquei em casa 100% do tempo. Claro. E fazendo o que em casa? Desenhando. Desenhando, isso. Claro que eu tive um problema porque eu não fazia exercício, então eu fiquei com problema de coluna. Porém, foi um dos melhores anos da minha vida porque eu aprimorei minhas habilidades no desenho, que é o meu hiperfoco dentro... que é a coisa que eu mais faço, que eu sou extremamente fixada. É meu hiperfoco, o desenho é meu hiperfoco. Então, e você tem mais outros hiperfocos? Vamos lá. Olha, eu escrevo. É um outro hiperfoco que eu tenho. Que eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de entrar no meu mundo. Porque eu sou uma pessoa muito da fantasia. Eu gosto do meu mundo fantasioso e gosto de escrever sobre ele, gosto de desenhar, gosto de escrever, gosto de ler muito também. Às vezes um livro de 300 e poucas páginas. Devora em uma noite. Em uma noite. Começa e não para. Mas isso são qualidades boas, né? Sim, eu acho bom porque porque aí eu jogo toda a minha atenção e meu esforço para uma coisa. Por isso que eu acabei evoluindo muito rápido nos meus desenhos, na minha escrita desde criança, que eu era muito boa escrevendo. E eu lembro, assim, sempre, desde pequenininha, desde bebê, você mantinha-se quieta. Quando eu levava para todo lugar que eu ia, quer seja consulta, quer seja supermercado, porque sempre foi eu e ela, né, Ana Clara? Sim. Sempre nós duas. Só nós duas. Eu tinha que levar o kit artes, que era folhas ou cadernos de desenho, canetinhas, giz de cera, lápis de cor, para que ela pudesse ficar desenhando, escrevendo, fazendo minhas coisas e ficar aguardando, porque ela nunca conseguiu, na igreja também. Ficar parada. Então, quando tem uma outra coisa, quando tem barulhos assim, à parte, você se desvia facilmente. Por exemplo, em sala de aula. Como que é em sala de aula? Porque sala de aula tem os outros alunos que vão falando e isso também te prejudica para você prestar atenção no professor? Sala de aula é complicado, porque acontece que todo mundo tá falando e eu quero prestar atenção na aula, mas eu não consigo porque tem um monte de gente conversando. Eu sei que isso incomoda o professor, mas também me incomoda demais também. Porque risada alta também, barulho muito alto, grito, que às vezes gritam na sala de aula, tudo isso me incomoda. Mas você usa um abafadorzinho? Por isso que eu tenho que usar um foninho para poder abafar um pouco desse barulho. Sim. Tanto que sempre que eu tô querendo conversar com alguém, assim, a pessoa às vezes fala baixo, tem que pedir pra falar de novo, porque eu não consigo escutar. Porque eu tenho esse abafador, esse fone para abafar os ruídos que estão na minha volta.
E esse jeitinho seu de vestir? Esse é um jeitinho também do autista. O autista tem seu jeito próprio. E muitas pessoas dizem que você pode estar sendo excluída pelo seu jeito de vestir, mas é uma coisa sua. É uma coisa, cada autista tem um jeitinho. E qual foi o estilo que você escolheu para você? Entendeu? Qual é eu digo que os autistas só têm muita atitude para poder, porque eu sou uma pessoa que eu não ligo para opinião alheia. Então eu acho que a maioria dos autistas também não ligam para opinião alheia. Eles são cheios de atitude. Nós somos cheios de atitude. Sim. Então nós nos vestimos o que nós sentimos confortáveis, nós temos nossos hobbies, nós temos nós somos fãs de várias coisas que a gente não tem vergonha de mostrar. E eu sou uma das pessoas que eu aprecio muito a cultura japonesa e eu gosto muito do estilo Lolita e é o estilo alternativo. O estilo Harajuku lá do Japão. E eu decidi adotar esse estilo como quando eu tô assim, quando eu saio de casa, assim, lazer. Eu gosto de vestir lazer, eu gosto de vestir sempre vestidos assim, que eu me sinto confortável. São vestidos também, Lolita é um estilo que remete à era vitoriana e boneca também, que são... Basicamente é isso, são vestidos da era vitoriana, assim, bufantes, eu gosto muito de vestido bufante, e também que remetem a bonecas. Ai, eu sou suspeita pra falar, gente. Mas eu acho tão lindo. Um dia eu quero te vestir, sabe? Igual eu... E ela quer me vestir. Eu falei um dia que eu vou fazer ela ir pra igreja com dois vestidos. E não é por nada não, mas eu acho que cabe em mim essas roupinhas dela. Cabe, com certeza. Vai. Só precisa subir a coragem. Não, coragem tem, mas assim, eu vou ter que fazer uma maquiagem bem pesada pra tirar bastante ruguinha pra parecer mais novazinha, porque mais nova, gente, imagina, desculpa. Boneca. Minha mãe se acha velha. 50 e poucos anos de idade. Não me acho não. Não, eu sou jovem. Gente, eu sou jovem por dentro, eu sou jovem. Assim, não, mas eu acho que assim, o meu exterior também não me condena muito não. Mas como que foi, mãe, pra você lidar comigo depois que você descobriu esse meu diagnóstico? Como foi pra você lidar comigo? Então vamos lá. O diagnóstico é recente. Eu estou aprendendo. Sim. Durante muitos anos eu lidei com ela com assim, muita rigidez, de forma que eu queria que ela fosse igual às outras pessoas. Eu queria que ela se enturmasse, sabe? Ela tentou várias vezes ir em turma, sair, né? Sim. Uma lanchonete, tudo, mas ela sempre pegava aquele caderninho, ficava, se o assunto não era do interesse dela, pegava, ficava desenhando. Me encaixar, nunca conseguiu, né? Se encaixar. Então assim, isso eu sofria com isso. Sempre sofri muito. Somente porque eu achei que você sendo adolescente, você ia amar sair para todos os lados, sabe? Com outros adolescentes. Porque adolescente gosta da tribo deles. Mas não é assim. E aí eu tenho que respeitar o gosto dela. Que é, ao invés dela preferir sair, ela fica em casa desenhando, fica em casa escrevendo, né, Ana? Lendo, sim, né? Às vezes ela gosta de vir aqui pro parque sozinha. E ela gosta de ficar ouvindo as minhas músicas, Enfim, gente, ela se desliga, né, do mundo e se concentra, assim, num mundo fantasioso, não é isso? Sim, e esse é o mundo que eu tento viver nos dois, mas... Sim. Agora é difícil, Ana, eu vou te dizer, é difícil assim, é difícil pra mim porque assim, tem muita gente, muitas pessoas, e eu não falo isso só de pessoas de fora não, é até da família mesmo, que acham que eu como mãe sempre isolei minha filha do mundo, isolei minha filha das pessoas, mas isso é verdade? Não, minha mãe me deixava sair à noite, voltar uma hora tarde, ela não tinha problemas, desde que seja com algum responsável que ela conhecia, que ela tinha confiança. Porém, minha mãe sempre foi muito aberta para isso, para poder sair, dormir na casa de alguém. Já fiquei 3 dias na casa de uma amiga, a gente foi pro sítio dela. Eu nunca consegui, assim, me sentir encaixada, porque eu sempre fui mais de ficar na minha. Embora eu tente interagir, eu tente socializar, eu me sinto muito, muito pressionada quando eu tô perto de muitas pessoas. Porque assim, eu não saía com o mesmo grupo de pessoas. Às vezes chamavam outras pessoas que eu não conhecia, eu me sentia nervosa. Nesses momentos que eu não conhecia as pessoas, que eu mais era obrigada a estar lá no espaço junto, eu simplesmente me fechava mais, pegava minha caderneta, começava a desenhar, porque eu não era confortável em conversar com gente que eu não conheço.
em 2022 ela foi em acampamento, agora no carnaval ela foi em acampamento da igreja, né? E eu, depois do diagnóstico dela, eu resolvi fazer o seguinte: tem pessoas que realmente querem ajudar. Você vê que querem ajudar. Mas tem pessoas, e eu vou falar que são pessoas próximas, que não querem ajudar, sabe? Começa a fazer comentários que atrapalham. Então, julgamentos, isso mesmo, pré-julgamentos. Então, assim, aquela questão, eu comecei eu fiz o seguinte, eu falei, não vou dar ouvidos para isso. Por quê? Eu sempre fui eu e a Ana Clara. Então, assim, ela sabe o tanto que eu dediquei e fiz com que ela se enturmasse. Mas agora não, ela vai se enturmar, né, do jeito que ela sabe, no seu tempo. Mas e aí, mãe, que dicas que você dá, orientações, assim, para pais que podem estar assistindo esse vídeo, que tem um filho, assim, que sabe que é diferente, que, igual eu, desde criança, foi tratado diferentemente, que sabia que não se encaixava tanto. Que dicas que a gente pode dar para esses pais para verem, diagnosticarem, verem se o filho é potencial autista? Então, o que eu digo para os pais, tá? Pais, responsáveis, pessoas assim, comecem a ler sobre o que é o autismo, tá? E a partir daí, veja se o seu filho não se encaixa nesse diagnóstico de autismo. E procure especialistas para fazer teste, né? Que possam realmente, assim, identificar isso. Porque já me passaram vários diagnósticos da minha filha. E até então nunca tinha passado pela cabeça que poderia ser autismo. Mesmo porque, vamos lá. Eu tinha para mim, porque eu já trabalhei em escola inclusiva, com autistas completamente diferentes da minha filha. São autistas, assim, que têm uma certa dificuldade, porque em escola você identifica a dificuldade ali no aprendizado. Sabe? Então a minha filha nunca teve dificuldade. Sempre fui inteligente, ela é acima da média. Sim, eu sempre fui inteligente, então não dá pra... Mas essa questão mesmo de social e do meu desenvolvimento, que eu tenho essa dificuldade. O social seu é baixo. Essa é a orientação. Procurem ver, façam, como é que fala? Procurem observar seu filho e não julguem. Não julguem, porque era difícil pra mim. Eu digo que era difícil pra mim, porque eu sempre me achei estranha, sempre me achei muito diferente. Eu sempre me culpei por ser desse jeito, só que quando eu não sabia o que eu tinha. Porque eu sempre vinha, alguma coisa dentro de mim sempre falava que eu era diferente dos outros, mas eu não sabia o que era. Não sabia se era pra bom ou pra ruim. Acho importante também parar, igual minha mãe falou, de ter esse estigma de autismo é uma coisa ruim, porque não é. Autismo, tem tanta gente que fala que autismo é doença. Autismo não é uma doença. É uma característica, uma condição, exatamente. Então, assim, eu confesso que eu fiquei numa tranquilidade. É um misto, assim, de responsabilidade com tranquilidade, tá? Porque são muitos traços que tem nela que a gente vê que agora tem que ser cuidado, né? Com tranquilidade. É um alívio, né? É um alívio. É um alívio, porque eu ficava assim, meu Deus, minha filha é diferente, por quê? Minha filha não se encaixa, por quê? E eu brigava com ela para poder se encaixar, para poder, sabe, se enturmar. Busque. Se você tem alguma mínima dúvida, busque. Porque tem muitos autistas que nós vemos que só descobriram que são autistas depois que casaram e tiveram um filho, porque a maioria das vezes autismo é genético. Porém, a pessoa tendo um diagnóstico mais cedo, assim, ela consegue se adaptar melhor, ela consegue ter mais... Ela consegue ter um pouco mais de empatia com a condição dela. E as meninas também, elas são assim, elas geralmente, na grande maioria das vezes, elas são diagnosticadas bem tarde. Porque elas camuflam demais. Para se encaixar. Sim. E sofrem mais, porque os homens não camuflam tanto. Por isso o diagnóstico, eu estava, né, lendo sobre isso, por isso o diagnóstico, às vezes fala assim que é mais em meninos do que em meninas, não é, porque das meninas, às vezes é diagnosticado muito tarde. É verdade. Sabe? Então é isso. Bom, gente, nós vamos trazer aqui sempre coisas
alguns temas para ajudar tantas pessoas, tantos adolescentes autistas, quanto os pais que querem saber, querem aprender mais sobre o tema, são as pessoas curiosas, e tanto que as pessoas que acham que o filho pode ter tem esses sintomas, pode estar dentro do espectro. Então a gente vai estar aqui ajudando, compartilhando, porque o intuito do nosso canal é compartilhar nossas experiências. E e vamos lembrar sempre que autismo não é rótulo, é libertação. Isso. E contamos também com ajuda, né? Se vocês estiverem vendo alguma coisa no seu filho, na sua filha, e querem compartilhar, ou querem que a gente fale alguma coisa assim, dentro do que ela passou, algo que aconteceu, para que vocês possam identificar. Falar alguma sugestão pra gente, a gente vai trazer aqui, fazerem perguntas, a gente conseguir responder. Sugestão de temas, é legal, né? Isso mesmo. E, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo. Agora nós vamos fazer o quê? Nosso piquenique muito saudável, tá, gente? Muito saudável. Aqui, ó, batata super saudável. Ela é do campo ao pacote, em 48 horas. Então, aqui é super natural. Mas o que nós temos aqui? Olha, o que temos aqui de saudável? Olha, é biscoito saudávelzinho. Cacau e coco. De com baunilha. Maravilhoso. Cacau e coco, muito bem. Então a gente que tá com essa cesta cheia de delícias naturais, né, gente? Aqui eu acho que é puro limão, viu? Isso aqui é limonada, gente, caseira que a gente fez, tá? E a gente tá aqui com essas cestas que só tem amores dos nutricionistas aí. São os queridinhos dos nutricionistas. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada, gente. Agora vamos para a melhor parte. Tchau! Beijos e até a próxima.